Olá, mais um vídeo aqui no meu canal e hoje, a pedidos, estou fazendo este vídeo para responder a seguinte pergunta: quando que eu começo efetivamente a cumprir a penalidade de suspensão do direito de dirigir? Você também tem essa dúvida? Então, vem comigo! Essa dúvida, ela surgiu depois que houve alteração da resolução 182 para a resolução 723. Apesar de os dois procedimentos serem bem complexos, na resolução 723 existem alguns pontos, na verdade 3, que devem ser observados para quem tem uma penalidade de suspensão. E só depois de esgotadas todas as vias judiciais, só depois de esgotadas todas as defesas administrativas, todas as instâncias, é que aí sim você terá a penalidade aplicada e terá que iniciar efetivamente o cumprimento da penalidade de suspensão. Bom, e o que é aí o início do cumprimento? A resolução 723, como eu comentei com vocês, ela prevê no artigo 16 três inícios de cumprimento da penalidade, bem diferente da resolução 182, que previa que depois de você ter sido notificado no final do procedimento, se a penalidade fosse mantida, você teria que receber uma notificação para iniciar o cumprimento da penalidade em até 48 horas. E isso não existe mais na resolução 723. E eu quero ler agora para vocês o que fala o artigo 16. A data de início do cumprimento da penalidade será fixada e anotada no RENASC. Inciso 1º. Em 15 dias corridos, contados do término do prazo para a interposição de recurso em primeira ou segunda instância, caso não seja interposto, inclusive para os casos do documento de habilitação eletrônicos. Esse artigo 1º, ele quer dizer que você teve a oportunidade de apresentar recurso de primeira e segunda instância e não apresentou. E quer dizer que o cumprimento da penalidade, o início do cumprimento da penalidade, ele se dará 15 dias corridos após o término do prazo. Então, mesmo que você não entregue a sua CNH para efetivamente iniciar o cumprimento da penalidade, segundo este artigo, inciso 1º, você estará cumprindo automaticamente a suspensão a partir do término do prazo, depois de 15 dias, né? Que você teria a oportunidade de apresentar recurso para a JARE ou para o CETRAN. Agora eu quero ler para vocês o inciso 2º. Pode ler. Pode. No dia subsequente ao término do prazo para entregar o documento da habilitação físico, caso a penalidade seja mantida em segunda instância recursal. O inciso 2º, ele prevê que você apresentou um recurso, aliás, ele supõe, né, que você apresentou um recurso e você teve a penalidade mantida. No dia seguinte, você já vai ter o início do cumprimento da penalidade, mesmo que você não vá lá no DETRAN e efetivamente entregue a sua carta. Agora vamos para a leitura do inciso 3º. Na data da entrega do documento de habilitação físico, caso ocorra antes das hipóteses previstas no inciso 1 e 2. O inciso 3º, ele fala que efetivamente você foi lá e entregou a CNH para iniciar o cumprimento, antes de acontecer a hipótese do inciso 1º e do inciso 2º. Dito isso, lendo esses artigos... Dito isso, e após eu ter lido esses incisos para vocês, é importante eu dizer que ele só se aplica nas infrações cometidas após 1º de novembro de 2016. Por quê? Porque foi a data que essa resolução entrou em vigor. E é importante que você saiba isso, porque a gente ainda está no prazo prescricional para o DETRAN instaurar o processo. Então, se ele instaura um processo e dentro deste processo tenha infrações cometidas antes de 1º de novembro de 2016, vai ter que ser aplicada a resolução 182 e não a resolução 723. Isso é muito importante, causa muita confusão, inclusive no DETRAN,
tá? E é importante que você saiba que se você tiver dentro dos requisitos legais aqui da Resolução 723, você não pode ter cometido nenhuma infração no período de cumprimento da penalidade de suspensão, mesmo que você não tenha entregue a CNH fisicamente lá no Detran, porque senão você vai ter instaurado contra o seu direito de dirigir um processo de cassação. Isso também é muito importante, porque a pessoa ela acaba ficando com a CNH, inicia o cumprimento da penalidade de suspensão e acha que está tudo bem, quando na verdade, quando ela for fazer o pedido de efetivamente ter o cumprimento da penalidade, ela vai se deparar ali com uma cassação. E isso vai ser muito perigoso e impactar diretamente no direito de dirigir da pessoa. Então fique atento a tudo isso. E mesmo que, vamos supor, você tem ali uma penalidade para cumprir de 6 meses, que agora entrou em vigor depois de 2016. Então você somou pontos, tem uma suspensão de 6 meses. Mesmo que você tenha cumprido efetivamente os 6 meses, não é só depois ir lá no Detran e pedir a renovação da carta, pedir o cumprimento da penalidade. Não, é importante que você faça o curso de reciclagem, porque o curso de reciclagem ele é uma penalidade acessória à penalidade de suspensão. Então, mesmo que você tenha cumprido o prazo, a sua penalidade ela não vai terminar, vamos dizer assim, tá? Enquanto você não fizer o curso de reciclagem. É importante ficar muito atento a isso. As pessoas elas acham que simplesmente, precisa cumprir o período e na verdade não é. A penalidade de suspensão ela tem a consequência da reciclagem. Tem que fazer o período da suspensão e depois o curso de reciclagem. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Precisa ficar atento da data do cometimento das infrações para ver qual resolução tem que ser aplicada e em qual inciso que você vai se enquadrar. Então fique ligado nisso e eu espero ter sanado algumas dúvidas aqui no vídeo de hoje. Se você quiser se aprofundar mais neste tema que eu falei para vocês, eu sugiro a leitura da Resolução 723. E como eu falei, espero ter sanado as dúvidas neste assunto de entrega de início de cumprimento da penalidade de suspensão. E se eu não fui clara, deixe aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em te responder. Não se esqueça de dar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal para que você não perca nenhuma novidade. Eu posto vídeos novos toda quinta-feira. Então, me acompanhe. Tchau!